No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como implementar a inteligência artificial no seu negócio em 15 minutos. Então já bora para o conteúdo. Então o que a gente vai utilizar aqui como guia para você poder implementar a inteligência artificial no seu negócio é esse documento aqui, tá bom? Eu já te adianto, se você ficar até o final, eu vou te mostrar como você vai ter acesso a esse documento, que é um framework completo de como você vai conseguir implementar IA no seu negócio, tá? Então, eu normalmente, né, nas mentorias que eu atendo, nas consultorias que eu entrego de implementação de inteligência artificial e também com os nossos clientes aqui, que são empresários e têm essa dificuldade, eu sempre trago aqui um diagnóstico de IA na empresa, né? Então, antes da gente começar a pensar em inteligência artificial em si, porque eu sei que você, como empresário, a principal coisa que você quer ter é produtividade, aumento de eficiência e ali conseguir substituir pessoas, né? Ou alocar pessoas de forma mais eficiente para trazer mais resultado potencial, né? E você consegue fazer isso com o IA através dessa implementação. Só que o racional que eu quero trazer aqui é o seguinte, tá? E nesse vídeo você vai perceber que é um conteúdo muito mais técnico do que ferramenta em si, mas isso aqui é o que vai fazer a grande diferença na hora de implementar IA no seu negócio, tá? Então a primeira coisa que você precisa pensar, que eu trago aqui para os empresários, é o seguinte: você precisa fazer um diagnóstico de IA na sua empresa. O que seria isso? E aí eu uso uma matriz aqui. Você precisa entender quais desafios você quer solucionar primeiro. Tá? Não adianta você querer implementar inteligência artificial no seu negócio e querer implementar tudo de uma vez. Por quê? Porque você nem sabe exatamente qual atividade você consegue automatizar primeiro, que você consegue ter um retorno muito mais rápido. Então, qual que é o 80-20 que a gente fala, né? Quando você vai colocar 20% do seu esforço e vai trazer 80% do retorno. É justamente nessa etapa que a gente começa a entender o que é mais fácil começar a implementar IA dentro da empresa, né? Qual processo ali otimizar, automatizar. Tá? Então a gente vai seguir esse passo a passo aqui, esse framework, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: você precisa mapear os processos da sua empresa. Primeiro você precisa entender como que a empresa funciona no dia a dia. Precisa analisar as tarefas, as rotinas, os fluxos de trabalho, para descobrir onde está o desperdício de tempo ou atividades repetitivas que poderiam ser feitas por IA. Nesse primeiro passo aqui, o que eu quero trazer para você? Você vai começar a perceber no seu dia, tá, com os seus funcionários, de cada uma dessas áreas, onde que o pessoal está tomando mais tempo. Qual que é a atividade que a turma está demorando mais para fazer? E a partir disso, dessa atividade, a gente vai começar a pensar em como que a gente vai otimizar cada parte dessa atividade que o pessoal demora muito tempo para fazer com o IA. Esse é o racional primeiro. Primeiro você precisa começar a entender, a identificar os gargalos da sua empresa. Então, não pensa em implementar IA de uma vez. Tenta escolher o principal problema que você vai atacar, o principal gargalo. Resolvendo esse gargalo, você vai para o próximo, depois você vai para o outro. Então, mapeie o processo daquela área para você entender onde vai ficar mais fácil você implementar IA, tá? E aí, depois que você mapeou o processo, já entendeu onde você quer, de fato, ali, implementar a inteligência artificial, automatizar para ganhar eficiência, você precisa classificar as tarefas. Então, depois que você, de fato, ali, mapeou os processos, você vai ver as atividades que fazem sentido você automatizar. Em geral, vão ser, né, tarefas muito repetitivas. Então, às vezes, é um copia e cola, é um preenchimento de planilha, mexer no CRM, enfim, são atividades. Análise de currículos, às vezes, toma muito tempo do time de recursos humanos. Tá? Então, você começa a perceber, daquele gargalo que você tem, quais atividades dentro daquele processo geral você consegue automatizar. Qual que é o mais repetitivo? A gente começa atacando por aí. Tá? E aí, é claro também, quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando de implementação de tecnologia. E normalmente implementação de tecnologia exige uma mudança de cultura e mentalidade do próprio time. Então você precisa treinar a equipe, preparar eles para a tecnologia. Então, às vezes, a atividade que aquela pessoa que está fazendo no momento, quando for implementada a inteligência artificial, a automação, essa pessoa vai ter que ser realocada para alguma outra atividade mais eficiente, né? Porque é um recurso que você tem na sua empresa. Então, o trabalho que a gente fala aqui, que é o trabalho de robô, deixa o robô fazer. Então você precisa realmente treinar o time, trazer essa mentalidade. Então, assim, não adianta você chegar implementando a tecnologia se às vezes a própria pessoa que está trabalhando naquela atividade que vai ser automatizada
é necessário você treinar ela com a tecnologia que você vai implementar. Então, às vezes, uma automação ali, uma ferramenta de inteligência artificial ali, você vai ter que treinar essa pessoa também, tá? E aí, eu trago que não precisa complicar, tá? Então, você precisa ter o uso simples e acessível. E aí, eu vou te mostrar agora quais possibilidades de implementação e soluções de IA que nós temos quando a gente fala de implementação de IA na empresa, tá? E aqui, a primeira dúvida que você vai ter, né, é sobre as ferramentas. Quais ferramentas eu vou utilizar para implementar aqui e resolver o meu problema? Se eu vou ter que criar um aplicativo, se eu vou ter que fazer uma automação, é sempre essa é a principal dor, tá? Uma coisa eu tenho certeza, que milhares e milhares de ferramentas vão surgir nos próximos anos e outras milhares de ferramentas vão morrer nos próximos anos. Então, às vezes, as ferramentas que nós temos hoje disponível, talvez daqui a alguns anos, daqui 2, 3, 4 anos, eu não sei, talvez nem seja mais útil para a gente ou vai ter que ser substituído por outra. Quando a gente fala de tecnologia, o mundo muda muito rápido. Mas com esse framework aqui que eu estou te mostrando, com esse método, você vai estar blindado a essa atualização de tecnologia que tem todo dia. Tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de fundamentos. E com esses fundamentos você consegue montar um plano de implementação de IA independente do hype que tiver no momento ou da tecnologia que possa vir surgir, tá bom? Então, eu quero trazer aqui um conceito dentro da IA, que é um diagnóstico aqui que também que a gente usa, é quais ferramentas utilizar, se eu tenho que criar uma ferramenta própria, mas antes disso eu preciso te explicar algumas coisas, tá? Basicamente, a gente se classifica, quando a gente trabalha com IA, em 4 formas de você implementar, 4 soluções de IA você tem, tá? Então você tem um copiloto. O que seria esse copiloto? Seria um assistente. O teu time vai utilizar um assistente de IA para resolver aquela atividade. Então é basicamente um copiloto, tá? Não é uma tarefa completamente automatizada. Normalmente, pelas consultorias que eu entrego aqui, com treinamentos em compra dos empresários, normalmente aqui já resolve 80% do trabalho da turma, tá? Você ensinar o time a criar copiloto é fundamental, porque a pessoa lá está fazendo um trabalho repetitivo e se ela consegue criar um assistente que faz esse trabalho para ela, não precisa substituir 100% do trabalho dela, mas se ela demora 2 horas para fazer uma coisa e ela começa a levar meia hora, já é um ganho de produtividade absurdo. Então, só com esse copiloto aqui, que é um assistente de IA pro humano, já ajuda bastante durante o trabalho, tá? E aqui também nós temos o piloto automático, tá? Dentro desse piloto automático, a gente está falando de agentes ou multiagentes que fazem o trabalho do ser humano mesmo. Então, por exemplo, é um agente de IA ligado a uma automação. Então, a gente consegue colocar o piloto automático para fazer aquela atividade, entendeu? Então, só para recapitular aqui, depois que você fez o diagnóstico, mapeou as atividades, treinou a equipe, nós temos 2 formas de implementar. Ou a gente vai colocar um assistente para esse ser humano conseguir operar e ajudar nesse fluxo de trabalho, ou a gente vai mapear todo o processo para criar um agente que vai fazer o trabalho sozinho, tá bom? Então essas 2 vertentes que nós temos aqui de IA quando a gente fala de implementação de IA na empresa, tá bom? E aí nós temos um outro quadrante aqui que eu trago, que é assim, dentro desse racional de copiloto e piloto automático, nós temos algumas formas de implementar eles, tá bom? A primeira forma é com ferramenta pronta, ou seja, você vai lá, contrata uma ferramenta. Então, por exemplo, se você quer uma implementação de IA SDR na sua empresa, que vai fazer o atendimento e o suporte automático, você pode contratar uma empresa aqui que nós temos, que é a Vertic IA, que basicamente ela já te entrega essa solução pronta. Então, é o agente de piloto automático empacotado em uma solução, tá? Ou então, você pode ir para o outro quadrante, que é o seguinte: eu não vou contratar a ferramenta pronta, eu quero fazer algo personalizado para mim. Eu quero criar uma automação dentro da minha infraestrutura e criar esse agente. E aí você vai para a ferramenta customizada. Então, assim, esse é o fundamento de implementação de IA na empresa. Ou você vai utilizar um copiloto para o humano, ou você vai automatizar a tarefa por completo com piloto automático, e a partir disso você vai decidir se você vai contratar uma ferramenta pronta para resolver isso, ou então você vai criar uma ferramenta customizada com a automação da sua empresa, tá bom? Então aqui tem o quadrante que eu trago, né? Então, copiloto, piloto automático, ferramenta pronta e ferramenta customizada. E aqui eu quero trazer uma comparação que a gente utiliza para os empresários, que é o seguinte: na prática, você precisa decidir o que vai, de fato, ali resolver o problema. O que a gente sempre recomenda para você começar a implementar IA no seu negócio é o seguinte: não sai gastando comprando um monte de ferramenta.
Começa da forma mais simples possível. Hoje, o ChatGPT é a principal IA que tem uma adoção absurda. Então, assim, muita gente hoje já usa inteligência artificial, no caso o ChatGPT ou o Gemini do Google, porque muitas empresas já têm esses planos ali contratados para a equipe. Só que qual que é o grande problema que tem? É que a equipe não consegue utilizar essas próprias ferramentas para fazer o que eles fazem no dia a dia deles mais e melhor. Então você não precisa, às vezes, elaborar uma automação muito complexa, ter um sistema de multi-agentes, agentes verticais, tudo automatizado. Não, isso é muito avançado para uma empresa que precisa começar a implementar IA ainda. Tá? O que recomendo é que as pessoas do time, de fato, sejam treinadas para utilizarem IA. Então, se você já tem o ChatGPT ou o Gemini ali para o time, incentiva eles, ajuda eles a treinarem, a criarem copilotos inicialmente. Porque a partir disso, boa parte do trabalho dessas pessoas já vão conseguir ser automatizadas. E olha que interessante, quando a gente cria copiloto, a gente precisa ter processo. Então você vai desenhar os processos que a sua equipe utiliza, que às vezes travam naquela atividade que toma muito tempo, e com base nisso, com o copiloto, você vai conseguir já entender como que você vai automatizar. Então o time vai começar a usar assistentes. Aí com esses assistentes validados, que são os copilotos, você vai conseguir entender qual que é o fluxo de trabalho. Com esse fluxo de trabalho, a gente consegue colocar um agente para fazer. Então a gente começa a automatizar para o piloto automático. Só que você percebe que a fase inicial é criar um copiloto. Então o time precisa entender como que cria um copiloto, um assistente de IA para fazer no trabalho deles, tá? E aí, isso aqui é muito interessante, tá? Então é esse racional que eu trago para você poder começar a implementar a inteligência artificial no seu negócio. Tá? E aqui tem uma comparação também de ferramentas prontas e ferramentas personalizadas, que é o que eu disse para você. Ou você contrata uma ferramenta com aquela solução, ou você cria para o seu negócio personalizado, tá? E aí, na hora de escolher, veja se não tem já no mercado alguma ferramenta que já resolva esse problema para você. Porque se você for ter que criar uma ferramenta personalizada, isso vai te custar caro. Você vai ter que contratar um gestor de automação, você vai ter que contratar um desenvolvedor. E normalmente você nem precisa de toda essa infraestrutura de ferramenta personalizada para o teu negócio. Normalmente já tem uma ferramenta de IA que você contrata em dólar mesmo, ali às vezes $20, $100, e ela já te entrega a solução pronta, tá? E é justamente isso que você precisa entender. Porque você não vai logo de cara criando algo personalizado, porque isso vai custar muito caro. E às vezes nem o processo está validado. Às vezes nem o seu time consegue utilizar um copiloto, não sabe criar um assistente. Entendeu? Então é dessa forma que você vai começar a implementar e criar uma cultura de IA no seu negócio. Porque quando a gente implementa a cultura de IA no negócio, o negócio fica mais produtivo e o time é alocado com maior eficiência possível para trabalhar na sua empresa, tá bom? E aqui eu coloco até algumas perguntas, né? Que é de provocação, quanto que vale esse investimento? Como que funciona a integração? Às vezes fazer uma ferramenta personalizada demora muito, tá? E você nem avançou na implementação de IA para criar algo personalizado. E a escalabilidade também acaba impactando isso. Às vezes alguns setores não conseguem ser automatizados 100%, mas com o copiloto sim, e às vezes nem precisa de solução personalizada. E aí, para a gente finalizar aqui a promessa do vídeo, que é como implementar IA no seu negócio em 15 minutos, tá? Eu vou deixar um plano aqui para você implementar IA no seu negócio. A primeira coisa que você precisa fazer é definir as metas. Saiba exatamente o que você quer alcançar com a IA. Você quer reduzir custos, você quer aumentar a venda, você quer melhorar o atendimento, acompanhar o suporte ao cliente. O que você quer de fato melhorar implementando IA? Produtividade do time, checar a infraestrutura. Veja a tecnologia que você usa hoje, quais ferramentas você já usa na empresa que tem suporte a IA ou que você precisa contratar. Às vezes contratar um plano em company do ChatGPT, por exemplo, Enterprise, do Gemini, do Google Workspace. Quais ferramentas você vai precisar utilizar? Preparar as pessoas. Começa a trazer, a engajar o seu time, a começar a mudar a cultura. Fala que as pessoas vão precisar ter habilidades novas, vão precisar dominar a IA, porque isso é inevitável, tá? Então você começa a trazer isso. E de fato ali começa a implementar por fases, como eu falei, com copiloto, depois com piloto automático, com uma ferramenta pronta, depois com uma ferramenta personalizada, e dessa maneira você vai evoluindo a implementação de IA na sua empresa, e aí de fato, com tudo isso mapeado, conforme eu te expliquei aqui, você vai conseguir, de fato, medir os resultados e medir o retorno sobre investimento daquele recurso que você alocou. Então, dessa forma, você consegue medir os seus resultados com a implementação de inteligência artificial, tá? E aí, como prometido também, e aí, para te ajudar, de fato, a colocar IA no seu negócio, eu criei um copiloto no ChatGPT, onde é só você clicar nesse link aqui,
que ele vai ser o seu consultor de negócios de IA. Ele vai seguir todo esse framework que eu te expliquei aqui e você só precisa conversar com ele, que ele vai te entregar um plano pronto de implementação de inteligência artificial. E para receber esse documento, você vai fazer o seguinte, aqui embaixo na descrição vai estar o link do meu Instagram. Você vai lá no meu Instagram, vai começar a me seguir, porque todos os dias eu posto conteúdo de inteligência artificial para negócios, e você vai lá na minha DM, nas mensagens, e mandar a palavra diagnóstico, que você vai receber o link desse documento, juntamente com o link desse assistente. Então, se você curtiu o vídeo, mais uma vez, se inscreva no canal, toque aqui no curtir, e valeu, até mais.